Em que momento pela lei brasileira eu posso dizer que me tornei proprietário de um imóvel? Essa é uma questão que gera muitas dúvidas e é muito comum a gente visitar os cartórios de registro de imóveis e lá ter placas ou quadros com a frase "quem não registra não é dono". Isso decorre da própria legislação brasileira, que estabelece as formas de aquisição da propriedade dos bens. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um bem móvel, como um instrumento musical, essa propriedade ela se adquire através da transmissão. Então, eu estabeleço uma compra e venda de um instrumento musical. Quando eu entrego esse bem para o novo adquirente, ele se torna proprietário daquele bem móvel. Quando a gente fala de veículos, a lei brasileira exige a transferência desse veículo junto ao órgão de trânsito, ao Detran, do seu estado. Então, para me tornar proprietário efetivo do veículo, eu preciso fazer o registro desse veículo no Detran, fazer a transmissão desse veículo junto ao Detran. Os bens imóveis, eles também têm a sua forma correta de transmitir. E o que a lei brasileira vai dizer? Que a transmissão da propriedade de bens imóveis se dá com o registro do título de transmissão no cartório de registro de imóveis. E aí a gente abre uma segunda discussão. Quais são os títulos, né, que transmitem a propriedade de um bem imóvel? E existem muitas formas de transmissão dos bens imóveis, né? Ele pode ser transmitido por compra e venda, por doação, por aquisição originária da propriedade, mas vamos nos deter aqui especificamente na transmissão por compra e venda. Então, são dois os títulos que transmitem a propriedade numa compra e venda. A escritura pública de compra e venda, que é aquele documento que é feito no cartório, no tabelionato, em que o vendedor e o comprador vão ao tabelionato e lavram uma escritura de compra e venda, e o contrato de compra e venda, em que pode ser feito da forma particular, ou seja, duas pessoas elaboram os termos desse contrato e estabelecem as condições dessa transmissão, dessa compra e venda desse imóvel. Mas a lei vai dizer o seguinte, que o cartório de registro de imóveis só está autorizado a registrar um contrato de compra e venda se os valores que ali estão sendo negociados não ultrapassarem 30 salários mínimos. Então, todo negócio imobiliário que ultrapassar esse limite de 30 salários mínimos, a lei exige que seja feito por escritura pública. Muitas pessoas acham, têm no seu imaginário, que a partir do momento que eu procurei o tabelionato e lavrei a escritura de compra e venda, ou que eu procurei um profissional, ou eu mesmo elaborei um contrato de compra e venda, eu passo a me tornar proprietário daquele imóvel, dono daquele imóvel. Isso não é realidade, porque a lei brasileira exige que para a transmissão, essa escritura pública, esse contrato, seja registrado no cartório de registro de imóveis. Assim como você pega o seu veículo, você pega o recibo assinado pelo vendedor e pelo comprador e leva no Detran para poder fazer a transmissão do veículo para o teu nome, o imóvel você precisa pegar a escritura pública, pegar o seu contrato até 30 salários mínimos e apresentá-lo ao cartório de registro de imóveis. Ótimo fim de semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima.